Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rentalcast, o podcast da locação de veículos, né? E hoje nós estamos aqui em São Paulo gravando uma série de entrevistas, né, Júlia? Mais uma rodada de entrevistas. Voltamos a São Paulo, depois de passar por Salvador e Belo Horizonte e também Curitiba, que foi nossos primeiros episódios lá. Mas muito feliz de estar aqui, Luiz. Muito bom, agradecer, né, vocês que estão acompanhando, né? A gente está aí, já passamos de mais de 10 episódios, né? E estamos com uma agenda aí grande de novos bate-papos. Isso é feito muito para vocês. E antes de a gente começar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de trazer aqui os recados dos nossos apoiadores. Nós temos a VAI, empresa de tecnologia voltada a rastreadores e telemetria. Nós temos a ABLA, Associação das Locadoras de Veículos. Nós temos a Brick, empresa que faz análises cadastrais de cliente, né, CNPJ e CPF, com motor de decisão, né, com inteligência artificial também. Nós temos a JG Corp, empresa de consultoria de cursos, né, que está rodando o Brasil todo com vários cursos também de tecnologia, de inteligência artificial. E também o alugueldecarrobarato.com. E aí, Juliano, tudo certo contigo? E aí, com quem nós vamos conversar hoje? Antes de fazer a apresentação, quero avisar para vocês que o nosso objetivo principal aqui é trazer conhecimento e informação. Quem a gente entrevista, em todas as nossas entrevistas, nosso objetivo principal é trazer conhecimento, gente. Então, assim, não perca nenhum episódio do nosso Rentalcast, porque ele é diferenciado. Garanto para vocês que as nossas perguntas, tanto eu quanto o Luiz, quanto nossos convidados, a gente tem um objetivo muito forte de trazer informação e conhecimento. E hoje é o dia de a gente trazer muito conhecimento. A gente está aqui com o Paulo Henrique, grande amigo de muitas décadas já, Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite, investir essa uma hora e pouquinho de conversa aqui, que a gente vai ter, que vai ser longo hoje, eu tenho certeza. Eu sou fã desse James Bond. Isso aí. Adoro você, Paulo. Acho que é um cara incrível, assim, está fazendo um trabalho muito diferenciado dentro do nosso segmento. E, acima de tudo, quero que você se apresente, Paulo. Fique à vontade. Eu queria agradecer a você, Júlia. Realmente já há uns 20 aninhos já está rolando a nossa amizade. E é muito bom estar aqui, né? Sei e tenho certeza que vai ser um papo diferente. É o que eu espero. E para quem não me conhece, né, eu estou à frente da Audit Lock One, que é uma empresa especialista em contabilidade de locadoras. E a gente faz locadora como um todo. Tudo aquilo que se aluga, a gente cuida, né? E eu já estou no segmento há mais ou menos 30 anos já. E comecei numa locadora de equipamentos, não foi de carros. E dessa locadora de equipamento eu fui para carros através de um executivo, que depois virou, inclusive, presidente do Sindilock, lá em 91. E essa locadora, eu fiquei alguns tempos lá, alguns anos, né, como contador, e tive contato com o mundo rental car, não conhecia. E essa locadora, durante o período lá, ela acabou desandando um pouquinho por causa de mercado. E o diretor falou, por que você não monta uma contabilidade para o pessoal de locadora de carros? Eu te ajudo. O senhor Nicolau Rezé foi o meu precursor, aí, foi presidente da ABLA, ele que montou o Sindilock. E aí tudo começou, né? Eu tive o apoio dele no início e eu comecei a atuar com locadoras de carros, né? Eu agradeço até a família Lang, foi e continua sendo meu primeiro cliente. E aí a coisa começou a acontecer, né? Então, tendo muito contato com locadora, a gente foi olhando para o segmento, e a gente vai falar durante agora, não vou nem dar spoiler, e eu fui me especializando na contabilidade desse mundo de locadora e entendendo que tem muita coisa que o pessoal se perde pelo caminho, né? E aí a coisa foi evoluindo. Nós criamos uma academia hoje, um portal de notícias, a gente tem um fórum, né? For Rent. É um sucesso. Isso mesmo, graças a Deus. Só de contabilidade. Você imagina alguém fazer um fórum só para contabilidade. É algo meio... E com muitos participantes, acima de tudo, né? Muita gente. Foi incrível. Aconteceu algumas semanas atrás. Aí foi incrível, realmente. Foi isso mesmo. E com muito conteúdo, acima de tudo, né? Agradeço. E é isso. Acho que a minha trajetória, ela já começou no mundo dos carros já há bastante tempo.
E eu sou apaixonado por carro, igual vocês. Eu gosto de locadoras, né? E falando sempre a linguagem de contabilidade. Eu sinto e continuo sentindo que o mundo rental está crescendo demais. Nós vamos falar, acho que logo, logo. Mas a contabilidade não está alcançando, não está no mesmo passo. Vocês estão aqui fazendo Rentalcast, o Julian dá cursos, tem um monte de coisa que vocês fazem, mas no mundo contábil você não vê o movimento direcionado às locadoras. Então é aí que nasce a Audit, com esse perfil, com essa missão. Atender as contabilidades do mundo rental. E a nossa equipe hoje, ela faz contabilidade. Hoje a gente atende locador de tudo quanto é tipo. Então a gente vive o tempo inteiro tratando, falando com locadores. E aí se torna muito mais fácil, né? Você falar sempre a mesma linguagem, natural se especializar. Então é isso. Isso é a minha história, minha trajetória. Esse cara aqui tem uma participação muito grande. Ele me deu apoio logo no início. Me colocava em feiras, até sem custo. Né? E era exatamente isso que eu ia falar, Paulo. Assim, a gente tem uma amizade que transcende qualquer questão de negócios, financeiro, seja lá o que for. Eu acho que sempre houve uma conectividade, Luiz, muito forte. Lá em as primeiras feiras que a EuroIT participou, exato, eu falava, Paulo, vem comigo, participa, entra aqui no meu espaço aqui, vende o teu trabalho, porque assim, eu acho que parceria acima de tudo é isso, né? Então é amizade, é parceria. Então eu tenho um respeito muito grande pelo Paulo. Eu sei que isso é mútuo, a gente se ajuda sempre que possível. Então isso é muito legal. E eu vejo o crescimento também que a Audit está tendo por estar focada. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Paulo? Vocês focam nisso, vão na dor do cliente. E esses dias eu até postei, foi dia do contador tal, eu falei, sim, poxa, o papel deles é colocar ordem na nossa bagunça. Não é mesmo? E é isso mesmo. E locadora não tem bagunça, né? Não, é tudo digital, tudo inteligência artificial. Tudo tranquilo, top, tudo certo. Chega tudo redondinho, né, Paulo? Tudo redondo, né? As coisas redondas, elas não são muito fixas, né? Ela dá umas, né? Vai para lá e para cá. Chegam redondas exatamente, mesmo. exatamente. A gente não é enquadrada. Isso mesmo. Até aproveitando esse ponto, acho que a primeira pergunta, o primeiro sim, assunto que a gente pode trazer aqui é muito natural pequeno, né, locadora, ter às vezes um parente, um amigo, né, contador, às vezes já trata de outro negócio ou da família, mas qual a importância, Paulo, de ter algo realmente especializado, né? Mas a contabilidade não pode ser a mesma para todos os negócios, né? Explica um pouquinho essas diferenças, né? E eu acho que até o objetivo do trabalho de vocês. E antes Paulo, sim, perdão só te cortar, e o que o Luiz falou é muito claro. Eu ando por várias locadoras, já passei por várias locadoras, acho que mais de 1000 locadoras passaram na minha mão de alguma forma ou outra. O pessoal fala, não, eu tenho um amigo, tenho um sobrinho que faz contabilidade. Nada contra, pode ter, né? Claro, mas assim, a gente vê também um mundo de concessionária que já tem a sua estrutura de contabilidade, tudo. Eles, não, eu vou usar o meu contador. Por quê? Né? Voltando à pergunta do Luiz, assim, poxa, por que é importante isso? Conta pra gente. Olha, eu queria talvez compartilhar a lógica. Se eu perguntar para o pessoal que está acompanhando aí o Rentalcast, o agro é igual à indústria? Acho que não, né? De jeito nenhum. É igual a comércio? De jeito nenhum. Serviços é igual ONG? Não. Então, essa questão de ser personalizado já começa do próprio segmento. O setor de locação ele já é um bicho diferente. Não, e dentro do nosso segmento mesmo, quando a gente fala de aluguel de carro para aluguel de um equipamento, já é muito diferente uma coisa com a sim, outra. O processo, talvez a contabilidade não seja tão diferente, mas você vai contar para a gente as diferenças. Mas imagina, dentro do nosso segmento de aluguel já é diferente. Imagina outros segmentos, né, Paulo? Exatamente. É uma árvore cheia de braços, né? Então, por que precisa ter uma contabilidade diferente, como eu gosto de falar? Porque o segmento, ele é estranho, né? Não é ofensivo o que eu estou dizendo. Uns acham que é serviço, mas vende carro, então é comércio. Aluga carro com motorista, então é fretamento. Você imagina o contador que atende esses tipos de negócio e vem uma locadora na frente. Ele vai encaixar em alguma dessas coisas.
E o mais natural é que se jogue para serviço. Mas a locadora não é isso. Então, a necessidade e acho que a vantagem de você ter alguém cuidando é porque a gente entende. Pediatra não faz parto, embora ele cuide do neném que nasce, mas não é ele que faz o parto. Né? O cardiologista também não faz parto. O fisioterapeuta e por aí vai. Então, o fato de ter alguém o dia inteiro cuidando do mesmo paciente faz com que a gente fique especialista. E o paciente, que é você, locadora, não adianta você ir no fisioterapeuta para resolver um problema de coração. Você tem que ir em alguém que conheça o seu problema. Então, a vantagem está justamente nisso. É muito mais fácil. O caminho flui melhor. É como você ir para um lugar que você já conhece. Você nem usa o Waze. Você já vai meio que na confiança, o seu pé vai meio que automático. Essa é a diferença, não só para a gente, né? Qualquer segmento que se especializa, o caminho fica diferente. E o legal é que fica diferente para os dois lados. Tanto o cliente consegue falar e vai ter alguém que ouça de forma diferenciada, e a gente que atende, quando ele fala, você já sabe qual é o remédio. Né? Então, eu acho que a vantagem é isso. E a necessidade foi a pergunta do Luiz, né? Por que é importante ter? Você não perder tempo. Ao mesmo tempo, você ter pessoas falando respostas com muito mais agilidade, né? E todo mundo ganha. Né? E ser especialista, acho que é o caminho hoje em dia, né? O segmento está muito grande, como o Julian falou. Dentro da locadora tem carro por assinatura. A gente encontra, Julian, contadores contabilizando, por exemplo, um calção, que é típico no carro por assinatura, como receita. O cliente contabilizando todo o carro por assinatura, um ano de assinatura, como receita. Olha a dificuldade de entendimento. Se você não pega alguém que conheça... É isso. Né? Eu lembro sempre que você fala assim, poxa, a sua locadora paga ICMS, por exemplo, é uma coisa assim que a gente escuta demais. E às vezes o cara, mas claro, eu estou registrado no estado normal, como não? Sim. E aí, o que eu faço? Eu ouvi, Julian, num dos cursos que a gente deu aí, no Ceará. O contador foi nesse curso com o dono da locadora e a gente falou a respeito. Ele falou, eu quero estar 100% correto. Então, por isso que eu tenho instituição estadual. Eu até brinquei e falei, então tira o IBAMA também, né? Tira a Anvisa. Você tem que estar correto para aquilo que você nasceu para ser. O que você não é, você não está sendo correto. Você está sendo exposto. Sim. E tem isso ainda. Sim. Gente ainda batendo nessas teclas. E é engraçado, eu gosto de falar, a gente falou em vários outros podcasts, dizendo que assim, locadora não paga imposto, locadora tem um monte de benefício. Isso é verdade, Paulo? Como é que é isso? Locadora não paga nada de imposto, é? É mito. Nada ela não paga. Ela não paga. Né? Não, a locadora, o que acontece? Como eu conceituei há pouco, ela não é serviço. Ela também não é fretamento. Ela não é nada disso. Então, se você falar o seguinte, uma pessoa, uma empresa que aluga um imóvel, ela paga ISS? Uma empresa, hein? Que aluga um imóvel. Ela paga ISS? Não. Porque não é o métier dela. Aquele imposto é para quem é prestador de serviço. E a maioria querem jogar isso nas costas da locadora. A locadora é a mesma que aquela empresa que aluga um imóvel. Ela está num segmento que não é serviço. Então, ela não paga o ISS. Ela paga PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, adicional do imposto de renda. Quando ela compra os carros, ela paga o ICMS que vem dentro já vem embutido, né? Da nota. Já vem embutido, sim. Que inclusive é um mito, um fake. Locadora paga menos ICMS quando compra o carro. Não é verdade. Pagou mesmo. Paga o mesmo. O mesmo ICMS que a locadora paga, a Magalu paga, a Friboi paga. Grandes frotistas têm uma legislação diferenciada e a locadora faz parte disso. Mas batem sempre na locadora de carros. Ela paga um ICMS igual a todos. A diferença é que é uma base diferente ou diferente e que inclui outros segmentos. Então, é mito isso aí, Julian. Que legal, é bom. Fake news. Bom. Eu gosto de deixar isso claro porque muita gente tem mania, inclusive de fazer comentários nas nossas postagens. Vocês têm um monte de vantagem, por isso que é fácil. E eu gosto de falar uma coisa que, assim,
A locadora só vai ter um lucro de verdade depois do processo de venda do carro lá na frente. Ela precisa comprar um carro, que é um bem super caro. Ela precisa alugar aquele bem e ela precisa vender. Ela vai ter realmente o seu resultado lá no final da operação, que às vezes é 1, 2, 3 anos depois. Então, assim, como que você vai fazer a empresa aguentar 2, 3 anos até que ela comece a ter um resultado? Então isso é importante as pessoas entenderem, né? Que ela paga imposto, ela demora para ter o seu resultado e ela tem que ser sustentável até lá, até a venda do veículo efetivamente. Para você ver, hoje você encontra aí, tem lá, vou dar um exemplo, tá? Tem o Açaí, que é um atacadista aqui em São Paulo, tem o Atacadão e tem o Mercado da Esquina. Você fica com raiva do Açaí tá vendendo mais barato do que Não. Porque ele é uma grande rede que compra produtos grandes e tem um preço diferenciado porque ele é atacadista. É a mesma coisa que acontece com as locadoras de carros. A legislação ela faz com que a locadora tenha uma base do ICMS menor porque ela é um atacadista. Perfeito. Não só a locadora, as grandes frotas. Uma empresa de energia que a gente fez um trabalho há pouco tempo, nós vimos lá, ela compra igualzinho a locadora. Então eles ficam, né, o mercado fica jogando isso no nosso colo, vamos assim dizer. Então nós vamos acabar com os atacados, porque eles vendem mais barato, tem as vantagens na hora de comprar, e isso é ilegal? Não, é a legislação que faz. Então é bom o pessoal que está nos ouvindo ter essa visão. Nós estamos no mercado que tem legislações diferentes para quem é varejista, para quem é atacadista. E assim é importante que as pessoas entendam. A gente segue as regulamentações. Sim. Se as regulamentações estão aí, é porque elas foram criadas por alguém, né, Luiz? É isso aí. Exatamente. E aí, voltando no assunto que a gente estava lá inicial, falando do início da locadora e tudo mais, Paulo, tem algumas coisas que você já identifica, assim, quais são os principais, não erros, mas as falhas, né, que as locadoras acabam, que é uma coisa meio que natural de você ver que se repetir no mercado? Sim, vejo sim. Quero chamar a atenção do seu público, né? Agora é a hora. Puxa a orelha. Para puxar as orelhas. Inscrição estadual. Nós já demos uma batida aqui. Eu não sei porque a locadora é tão teimosa, algumas locadoras de carros, equipamentos, então, que é o segmento que a gente está, querendo ter inscrição estadual. Não faz sentido. Objeto social no contrato da locadora que não tem nada a ver com locadora. Eu já cheguei a pegar locadoras com estacionamento. Perguntei, por que você põe estacionamento no seu objeto social? Porque eu tenho que estacionar os carros. Eu falei, então põe lava rápido, põe cera, sei lá o quê, bota manutenção. É um erro. Outro erro é faturar reembolsos e tributar. Principalmente para quem está no Simples e no lucro presumido. Eles desconhecem isso. Presta atenção você que está nos ouvindo aí. Então, é um erro recorrente. Não saber o que é faturamento, que faturamento não é tudo aquilo que você fatura. Né? Depende do conceito. Fiscalmente falando, faturamento é para pagar imposto. Então, esse é um problema. Locadoras estão vindo de concessionárias, estão errando bastante. Né? Eu já dei alguns spoilers aqui. Não sabe diferenciar. Olha que legal. Legal, né? Modo de dizer. Interessante. Ela não sabe o que é medição. A locadora de carro não sabe o que é competência, não sabe o que é data de emissão e não sabe o que é vencimento. Então, já uma locadora recente falou, me dá o seu faturamento. Ele pegou todo o contrato de assinatura, pasme, e jogou como faturamento do mês. Um ano que nem foi faturado. Ele nem foi cobrado. Nem foi cobrado. Emitido cobrança ainda. Não foi emitido, cobrão. O cliente talvez nem paga no meio do caminho. Sim. É um erro recorrente. Outro nós vamos falar daqui a pouco, eu não vou dar muito, né? Ganho de capital o pessoal acha que tem. Depois a gente vai falar. Emissão de nota. Tem algumas locadoras que acham que tem que ter inscrição estadual porque precisa mandar os carros para a fronteira para entregar para o cliente. Né? E a gente vê essa recorrência também acontecendo. Aí não é um erro, mas talvez uma interpretação errada, que há uma possibilidade de você alugar carro com motorista e esse motorista não ser serviço. Algumas locadoras, né, às vezes os colegas da contabilidade, lançam tudo isso para serviço. E pasme, joga às vezes até o carro. O motorista com o carro emite nota e paga ISS. Né? Então, eu acho que esses são os erros. Tem alguns aí. Sim, aí eu não digo que é um erro, mas uma chamada de atenção, né?
Talvez não tenha a ver com contabilidade, mas a gente sabe que tem. O locador ainda insistindo em fazer seguro. Quando eu digo fazer seguro, é desnecessário, mas não por fazer porque o cliente pediu, porque ela acha que todo locador precisa ter seguro para todos os carros. Então, eu mostro através da contabilidade. A gente recentemente mostrou isso para um cliente, ele recebeu foi roubado uma BMW e ele bateu palma e ficou feliz porque ele tinha seguro, né? Aí nós olhamos desde quando ele pagou o seguro até o momento da... Olha, que legal. Aí eu brinquei, ele Sim. ficou bravo. Que roube duas BMW, porque você pagou 3. Sim. Então é um erro meio contábil, porque a contabilidade ela tem que levar essa informação para o cliente. Olha só, Paulo, eu nunca tinha pensado dessa forma, que a contabilidade consegue mostrar esse tipo de coisa. Porque isso é uma dúvida muito grande, que chega para mim, inclusive. Poxa, eu vou colocar seguro nos meus carros, e eu falo assim, ó, põe seguro contra terceiros. Esse aí você não pode deixar de ter, ponto final. Mas assim, o seguro do casco da tua frota somente em casos específicos. Se você tem poucos carros, às vezes 5, 10 carros, ok, até porque o teu patrimônio é muito pequeno, mas passou dessa quantidade, você tem que fazer esse cálculo. E é legal porque a contabilidade pode fazer esse cálculo para ele. É muito legal, Exatamente. Excelente. Paulo, uma dúvida que eu sempre tive, e as locadoras também me perguntam muito, e isso remete lá à minha época de sistema, é reembolso de despesa, por exemplo. Como que funciona essa parte de impostos, né? Pegar um exemplo muito simples, a locadora tem que pagar a multa. Ela é responsável pelo pagamento, por causa das leis, tal, 492 e assim por diante. Como que entra isso na parte de impostos de uma locadora, quando é reembolso de despesa? Então, vamos dividir essa locadora em regimes, né? Então, a gente tem o lucro real, o presumido e o simples, que está todo mundo lá. Para o presumido e para o simples, o reembolso você não oferece a tributação. Isso não é faturamento. Por quê? Vamos entender o conceito. A locadora presta serviço? É uma dúvida que o pessoal entra nos erros. O tempo todo, né? O tempo inteiro. Para pensar, você que está nos assistindo agora no seu notebook aí, quebrou o notebook, se você tem, sei lá, seu marido, sua esposa e tal, ele vai consertar o notebook para poder assistir o Rentalcast com altíssima definição. Esse maridão que consertou esse notebook, ele prestou um serviço para a esposa? Não, porque aquele notebook é um ativo da família. Então, quando eu conserto algo que é meu, que é um ativo meu, eu não estou prestando serviço, eu estou fazendo um reparo. E esse reparo alguém precisa me reembolsar, porque a culpa não é minha. Eu coloquei para você usar. Se você for culpado, você me ressarce. Então, o próprio termo de reembolso de despesa, ele está certinho. E eu ainda vou um pouco mais. Não é uma prestação de serviço. A locadora não conserta um carro prestando um serviço. Ela faz um reparo e precisa ser reembolsado. Se está no simples, no presumido, não paga imposto. E o que acontece com o lucro real? Também não, mas no lucro real, toda despesa que você investe numa manutenção, você recupera o PIS/COFINS. Se você pegou essa despesa e pediu um reembolso, porque a culpa é do Joãozinho, seu cliente, você tem que oferecer a tributação também. Na verdade, você não está oferecendo a tributação, você está anulando, é bem técnico o que eu estou dizendo, você está anulando aquele benefício que você teve quando você comprou aquela peça. Você comprou uma peça e descobriu que uma daquelas peças é o cliente que tem que pagar porque a culpa foi dele. E você se creditou do PIS/COFINS. Então, eu tenho que zerar essa conta. Então, você oferece a tributação. Então, quando você olha, nada é pago de impostos sobre manutenções e reembolso. A multa, então, jamais. A multa, inclusive, Julia, ela nem é tributada no imposto de renda e contribuição social. Tem uma legislação específica dizendo que infrações, multa até de Receita Federal e tal, você não pode deduzir. Você também não pode deduzir, mas você também não vai pagar o imposto quando você fatura, porque aquilo também não é intributável, se é que existe esse termo. Ou seja, Então na prática, né, voltando à minha época de sistema, eu preciso faturar a locação separado do reembolso de despesas. São dois documentos separados, inclusive, de cobrança para o cliente, né, Paulo? É isso mesmo, né? Pode ser tanto dois documentos, Júnior, como pode ser duas linhas na fatura, né? Lá falando no sistema. Então, você pode ter locação e embaixo reembolso de avarias. O importante é que o seu sistema controle isso em categorias diferenciadas e a contabilidade receba isso. Separado, perfeito. Pode ser que a contabilidade erre. O ruim do não ser específico, especialista é que o contador ele não consegue nem fazer a pergunta.
Porque se você mandar tudo como faturamento, ele vai tributar. Pega tudo, o pacote inteiro. Manda bala. Como a gente já tem essa especialidade, a gente, não, eu quero o relatório lá do sistema com a categoria reembolso. Perfeito. E aí a gente separa. Perfeito. Tudo Bom isso é ponto. grana, tudo isso é dinheiro que vai fazer muita diferença no final. Vai fazer. Paulo, muito bom. Excelente. Eu queria trazer um ponto aqui, até tenho anotado aqui, que é o laudo da depreciação acelerada. Esse é um assunto interessante também, né, Paulo? Isso chama muito atenção. A gente tem ouvido muito, parece que é uma vantagem bem interessante para as locadoras, mas elas não sabem que tem esse benefício, vamos chamar assim. Conta para a gente essa história. Bacana isso. Vamos lá. O laudo, ele, inclusive, está em evidência que o próprio governo, a Receita Federal, né, o Ministério Haddad, está se utilizando. Saiu uma legislação recente dizendo que a indústria não inclui locadora, ela pode fazer a depreciação acelerada sem ter laudo. Como locadora não está nesse segmento. Então, o que acontece com o laudo? O laudo é o seguinte, toda depreciação que incide sobre o carro, a Receita devolve para você 9,25 de PIS/COFINS. Devolve, quando a gente fala, é na apuração. Então, você vai apurar o PIS/COFINS do mês, você desconta a depreciação, o restinho você paga. Paulo, deixa eu só fazer um parênteses aí, porque às vezes as pessoas assim, pô, mas quanto que é essa depreciação? Isso é calculado anualmente? Conta isso, só faz esse gancho para explicar o que é a depreciação, porque a gente fala, o que é a depreciação? A depreciação, nos olhos do fisco, é o desgaste do carro para fazer a receita, né? Então, a Receita Federal ela lança uma tabela que é 20% de depreciação, na maioria tem alguns casos que é 25%, então ela diz que você pode diminuir o valor do carro 20% ao ano, mas você contabiliza todo mês e você lança na sua contabilidade, você diminui essa depreciação na hora que você vai apurar o PIS/COFINS sobre o faturamento. Então a depreciação ela é justamente isso, é o desgaste do carro que vira despesa. Perfeito. Né? E aí, Julian, é que tá a bola da vez, vamos assim dizer. O pulo do gato. O pulo do gato. O que acontece com o PIS/COFINS? Ele diz que você pode se creditar sobre a depreciação. A Receita diz que um carro dura 5 anos. Pergunta para vocês, são feras em locadora. Fica 5 anos um carro na locadora? Olha, muito, quase impossível. É impossível. Quase impossível. É lógico que agora a gente tem as locadoras de aplicativos que o pessoal que tá dando uma estendida ali. Dá uma estendida. Até mesmo pesados, né? Pesados, claro. Exatamente. Não fica isso. Então, olha o que acontece. Se um carro dura 5 anos, a Receita diz que eu vou depreciar durante 5 anos, e eu fico só 2 anos, o locador fica em média isso aí, eu não vou depreciar esses 3 anos. Ou seja, perdi. Foi pro ralo. Aonde é que está o pulo do gato? Petit gâteau. Está lá o seguinte. E se eu conseguir puxar esses 3 anos para os 2 anos? Olha, eu vou ter uma despesa maior, então o PIS/COFINS vai voltar de forma maior. É aí que é o laudo. O laudo está previsto no artigo 320 do Regulamento do Imposto de Renda. Ele diz o seguinte, se você, não só locadora, tá? Qualquer empresa, fizer um laudo provando que o carro fica no seu negócio durante X anos, você pode usar essa taxa de depreciação. Então, o laudo ele é feito por órgãos do governo, não pode ser empresa privada, tem que ser órgãos do governo, e ele traz para a realidade da locadora aquilo que é real. A locadora fica 2 anos. Perfeito. Né? E o legal, Luiz, que o artigo 320 do regulamento, ele quebra a cabeça nossa. A gente acha, já foi a sua pergunta, o que é depreciação? Eu mesmo respondi, é utilização. A Receita ela diz o seguinte, no artigo 320, ela diz que depreciação é o tempo que o bem fica produzindo receita. Ela não fala em desgaste. Olha que legal. E quando você abre esse artigo 320, que é lá que diz que você pode fazer o laudo, ele diz, se você fizer prova que esse bem produz receita durante X anos, esse é o prazo. Entendi. Tá? Até para ficar mais fácil, você compraria, Julian, você que é um cara de IA, é um avatar praticamente, você compraria um iPhone 2.0 na caixa, cheirando a carro novo nas Casas Bahia, você compraria? Nem a pau. Não. Na sua visão, Luiz, de depreciação, esse bem depreciou? Já não vale nada, né? Quase. Mas de utilização, ele foi utilizado? Não. Tá zerado, fechado? Não. Tecnologia 2G, super moderno. Zerado. Então, olha só
que é importante a gente entender. Sim. Depreciação aos olhos do fisco não é utilização. Esse iPhone não foi depreciado segundo o nosso conceito humano. Está novo. Mas a Receita, ela cuida do quê? Receita Federal. Ela não está querendo saber a utilização. Então, ela diz o seguinte, se você não fez receita com esse iPhone durante... O 2 já deve estar uns 10 anos. Isso não gerou nada de receita para você. Teoricamente, você nem poderia depreciar, você vai jogar como despesa. Porque aos olhos do fisco, depreciação é aquilo que desgasta para fazer receita. Se você ficou 2 anos e não fez receita, isso perdeu de valor. Então, o laudo ele vai nesse cerne, que é uma dificuldade que as locadoras têm quando eu falo do laudo. Entendi. E esse serviço a Audit presta, de fazer o laudo de depreciação. Sim, a gente faz... o meu trabalho ele é de intermediação, então eu tenho todos os contatos com os órgãos, contatos do bem, tá? Nada errado, são órgãos públicos. E a gente faz um meio campo para que a locadora consiga esse laudo. É um processo um pouco chato, tem uma planilha, tem que mandar a frota do jeito que eles querem. Então Isso tem um momento para fazer isso, Paulo? Sim. Qualquer locadora pode fazer? Existe um momento específico ou isso acontece a qualquer momento? Qualquer hora você pode fazer. Tá. Por exemplo, agora, nós estamos no mês, sei lá, 10, 11. Você pode fazer. A vantagem é que quanto mais tempo você faz, quanto mais rápido você faz, menos PIS/COFINS você paga de imediato. Certo. Você pode, inclusive, voltar. Se eu estou em outubro, novembro, eu estou dentro do ano que ainda não fechou, eu posso fazer o laudo agora e retroagir para janeiro. Para janeiro. Porque esses carros estavam Essa era lá. a minha próxima pergunta. Você pode fazer. Aham. Mas desde que o carro ainda seja seu e esteja na sua frota. Isso. Ok, não tenha sido vendido. Perfeito. Há uma dúvida, né? Porque a Receita Federal, lá no artigo 320, ela diz que você vai fazer prova depois. Então, se eu estou em outubro, fiz um laudo e o governo, que é o próprio governo, um órgão federal, falou, olha, a depreciação dessa locadora é 33% ao ano. Eu defendo a tese que até aqueles carros que você vendeu durante o ano, você pode refazer. Porque você tem uma prova dizendo... Principalmente locadora que tem laudos, a gente tem clientes que já fazem laudo há 2, 3 anos. Então, você já sabe qual que é a métrica. Entendeu? E qual é ela recebe isso em dinheiro, ela recebe isso em dedução de impostos? Como é o recebimento dessa vantagem governamental, vamos colocar assim? Tá. Para ficar mais fácil o pessoal entender, um percentual fixo, mais ou menos, é 2,78% da sua frota você tem de créditos de PIS/COFINS. É um crédito. É um crédito. Boa. O que acontece com esse crédito? Mas é de imediato? Sim. Porque olha só, eu estou pagando 50 mil de PIS/COFINS todo mês. Eu faço o laudo, eu já paro de pagar. Olha só. Se eu retroagir para janeiro e eu já paguei PIS/COFINS, esse PIS/COFINS que você pagou, você zera ele e aquele dinheiro já está lá no governo. Você pode pegar esse dinheiro e se compensar de imposto de renda descontado dos funcionários ou até do INSS. Isso, e você pode fazer isso todo ano? Ou como que é isso? Eu fiz agora da minha frota atual, né, em outubro. Ano que vem eu posso solicitar de novo da frota que eu comprei depois desse momento, Paulo? Como que é? Então, eu recomendo você sempre fazer pelo fluxo de renovação da frota. Então, a cada 2 anos você faz. 2 anos, perfeito. Mas, Paulo, eu fiz agora e mês que vem eu estou comprando um carro novo. Você vai usar o histórico do próprio laudo. Entendi. Existem 2 órgãos, um deles dá uma taxa única para a empresa. Eu prefiro por ser contador, mas a empresa não é muito... a vantagem não é grande. O outro órgão ele dá por tipo de utilização. Legal. Então, eu já tive laudo de 3 anos, já tive de 2, já tive até de 1 ano. E aí, o que a gente orienta? Bom, ele colocou lá que o carro está lá na Vale do Rio Doce, não, né? Agora é Vale só. Está lá na Vale... e depois eu adquiri carros para aquele mesmo contrato, naquele mesmo lugar, cuja taxa do laudo foi 50%. Eu recomendo você usar para esses carros. Que legal. Tá. Mas eu não quero usar, Paulo, eu tenho medo. Usa a menor que ele dá, que sempre é 33% ao ano. Sim. Aí fica na sua mão. Então você pode usar. Eu recomendo mudar a cada 2 anos, porque a sua frota lá já mudou. Já se renovou. Já se renovou. Não, incrível, hein, Luiz? Olha... Eu acho que, olha, isso para mim foi uma divisão de águas, porque o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento e informação. A gente está trazendo conhecimento, informação e economia para a locadora, acima de tudo. Que legal, hein, Luiz? Muito legal Din-din.
Outro ponto que eu tenho anotado aqui também é a gente falar sobre o planejamento tributário específico para locadoras, né? A gente estava falando aí sobre o trabalho, né, de ter algo especializado, né? Fala um pouquinho desse planejamento, Paulo. Então, eu tenho um produto que eu estudo de regime tributário. O que a locadora faz de imediato na cabeça dela? Eu vou entrar no Simples. Aí começa a aumentar o faturamento, vai para 200 mil. Bom, eu vou abrir uma segunda empresa no Simples. Por quê? Porque o Simples, ele tem uma fama de que você não paga INSS sobre a folha de pagamento. Então, ele cria 1, 2, 3 locadoras. Tudo no Simples. Quando a gente entra para fazer esse estudo, eu pego todo esse cenário, transformo numa única empresa no lucro real ou no presumido e eu lanço nesse cenário os custos do INSS que ele diz que não paga. E aí eu comparo e geralmente locadoras acima de 150 mil por mês não vale a pena estar no Simples. Por quê? O Simples, você paga INSS sim, está dentro da alíquota do Simples e incide sobre o faturamento. E o presumido também incide sobre o faturamento. Então, numa lógica, peraí, se eu pago uma alíquota menor sobre uma base maior, se eu pagar um INSS de 20% sobre o valor da minha folha, é bem provável que eu esteja possa pagar menos se o INSS estiver para fora. Então, a gente desconstrói isso, Luiz, através do estudo de regime tributário. A gente coloca uma locadora, mesmo que ela tenha a contabilidade bagunçada, a gente traz números reais, monta um balanço no lucro real, e aí a gente compara e descobre que ele não deve ficar no Simples Nacional. Outra coisa que a locadora faz errado, tanto o Simples como o presumido, você tem ganho de capital lá. No lucro real, não. É outro ponto que eu ia falar sobre o ganho de Vou capital. segurar então aqui. No lucro real, não. Não, mas pode seguir. Pode falar. Pode seguir? Pode, opa. O que acontece no Simples e no presumido? Quando você compra um carro de 100 pau, a Receita diz que ela perde 20% ao ano. Quer dizer que em 2 anos eu perdi 40% desse carro. No Simples e no presumido, ela manda, se você tem contabilidade ou não, ela não quer saber disso. Porque lá você não usa a contabilidade no Simples e no presumido para pagar impostos. Você usa o faturamento. Então, ela não está querendo saber nada das suas despesas. O que acontece na hora do carro? Ela diz o seguinte, você vender um carro de 100 mil, você vai descontar 40 mil reais, que ficou 2 anos, 40%, e esse carro vale 60. Aí a locadora vende por 70. Ela tem que pagar imposto sobre essa diferença. Olha só. Tá, você multiplica pela quantidade de carros que essa locadora vende. Claro, sim. E no lucro real? Como é que é isso, Paulo? Você está dizendo que não tem ganho de capital. Preste atenção, você que está nos ouvindo. Vou destruir a sua mente. Olha só, o mesmo carro de 100 mil reais, se eu estou no lucro real, esse 40 que lá no presumido eu jogo na lata do lixo, no lucro real não vai para a lata do lixo. Eu lanço como despesa, que diminui a minha apuração de impostos. Então, se eu tenho um carro novo hoje, no primeiro ano eu vou jogar 20 mil, no meu exemplo, como despesa. Então, quer dizer que eu vou pagar menos imposto por conta dessa depreciação. É verdade. E no segundo ano, mais 20%. Vou pagar menos imposto. Quando eu for vender o carro, o que acontece no final? Eu estou pagando um imposto sobre o ganho da operação da locadora, não é sobre a venda do carro. Porque se eu compro um carro de 100 mil reais, olha o que acontece no lucro real. Eu lancei 40 mil como despesa de depreciação. No momento que eu vendo esse carro, o resto, que é 60, eu jogo como despesa de novo. Numa lógica, quanto é que eu joguei como despesa? 100 mil reais. É o que o Julian falou no início do nosso papo. Nós temos que olhar a locadora num todo, não é no momento. Sim. É todo o processo. Quando vende, né, tem um guia definitivo das locadoras que fala muito bem sobre os pilares da locação. Então, na hora que você vende, encerra-se o capítulo. Ali o negócio morre. Então, se uma locadora comprou um carro de 100, depreciou e jogou como residual, tudo, então ela jogou 100 mil como despesa. E eu vendi o carro por 70, aonde está o lucro aí? Sim. Prejuízo. Perfeito. Quando eu comparo esse cenário com presumido e com simples, lá não tem esse cenário. Lá a Receita não deixa você diminuir as despesas como para efeito de imposto. Você tem que pagar o imposto sobre esse tal ganho que a Receita entende que existe. Um outro exemplo, eu sei que o pessoal que está nos ouvindo tá achando difícil de entender. Julian, me ajuda aí. Você comprou 1 milhão de ações das lojas americanas. Tá? Você é o dono de uma locadora. A locadora pode comprar ações. Tá. Esse 1 milhão, depois de uns anos, não sei por que as lojas americanas... Aconteceu um negócio aí, a gente não sabe por quê. Não sabe exatamente. Não sabe exatamente o que aconteceu. Essas ações foram para 500 mil. E você, muito esperto, você tem
um assessor financeiro, conseguiu vender por 600. Me responda, deu lucro ou prejuízo nessa transação? 1 milhão, foi para 500. Você é o dono da locadora, você vendeu por 600. Você, como ser humano normal, você acha que você ganhou ou perdeu dinheiro? Luiz, ajuda aí. Como na famosa Esquece conta o de que eu falei padeiro. agora, hein? Conta de padeiro. Você pensa que é o prejuízo, né? Exatamente. Prejuízo. Substitua essas lojas americanas, esse 1 milhão, por 1 milhão em carros. Esse carro sofreu um desgaste, assim como as ações das lojas americanas. Foi para 500. E naquele mês, você vendeu toda a sua frota por 600. Você teve ganho ou prejuízo? Ganha. Viu? É a pegadinha, né? Exatamente. Todo mundo vai dizer que teve ganho. É verdade. Mas quando você substitui o carro por umas ações da loja americana, são iguais. Exatamente. Não são É tudo a ativos, mesma são coisa. investimentos. Tudo a mesma coisa. Olha só. Então dá um nó. O pessoal fala, não, mas você não pode pensar assim, porque na hora que eu vendo, eu tenho um ganho. Mas as ações das lojas americanas também têm depreciação. Sim. Foi para 500, que lá chama-se ajuste a valor de mercado, perda de ações e tal. O que o locador que nos ouve faz a confusão? Ele só olha, até meio romântico eu vou dizer, ele só olha o momento, ele tem que olhar o tempo. Aquele momento eu tive um resultado naquele mês por conta daquela venda, mas não é um ganho de capital. Sim. Porque se você me der essa resposta, você tem que dar a mesma resposta para as lojas americanas. Porque no momento que eu vendo as ações, eu tenho 500 baixando e 600 entrando. E todo mundo sabe que não tem lucro ali. É isso que a gente desconstrói no caso do Legal. ganho de capital. Parece uma besteira, Não, Luiz, mas mas é aí vai importante. um outro erro que eu acho que eu esqueci de falar. A locadora ela forma preço para participar de um bid aí num órgão público. Sim. Eu vejo locadora colocando imposto sobre o ganho de capital, fora o PiscoFins. Se você coloca um imposto sobre o ganho de capital, para quem está no lucro real, lógico, o seu preço que você vai participar daquela concorrência, ele está errado, está inflado. E você vai perder para o seu concorrente. Porque ele não colocou. Porque ele não colocou, porque não tem. Você tem que entender, como o Júlia bem falou, é um processo. Se eu estou entrando num contrato, eu tenho que colocar na hora que eu entro, na hora que eu saio. Tudo o que acontece. O que acontece com o carro? Um carro de 100 mil vai virar 100 mil de despesa. Quando eu vender, vai entrar 80. Não tenho receita. Não tenho ganho. Muitos só olham no início do contrato ali, né? É isso aí. Perfeito. O pessoal olha lá no final, ou quando está formando, joga lá. O seu preço vai para cima e você perde. Olha só, 2 serviços bem interessantes que a gente está conhecendo aí, que além, obviamente, da contabilidade especializada, mas eu queria pegar um assunto que é um assunto que está na mídia, principalmente na mídia das locadoras, e que vai afetar bastante o futuro das locadoras, que é essa reforma tributária. Não quero que você entre em todos os detalhes, Paulo, mas assim, na tua visão, o que você acha? Como vai ser desafiador? A gente sabe que tem até 2033, né, alguma coisa assim, para ela entrar 100% em vigor, vai ser gradativo, mas como que você vê isso e quais são os desafios da locadora? O que ela tem que se preocupar hoje? O que ela tem que começar a ver? Vai ser ruim? Vai ser bom? Provavelmente bom não, mas assim, vai se pagar mais imposto. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, só para embasar, a gente faz parte da comissão da ABLA, né, que é o apoiador do Rentalcast, e lá a gente montou uma comissão com pessoas experientes e inclusive com braço político, né? E nós fizemos um estudo lá. O que vai acontecer? A reforma ela vai aumentar a carga tributária das locadoras. A gente tem cenários alarmantes e desesperantes. Sei lá qual, terrorizantes. Você chega em algum momento a dobrar a taxa da tributação. Porque hoje a locadora, embora eu falei logo no início que ela não é serviço, e ela não é comércio, não é fritamento, não é nada, quando entra a reforma, ela vira tudo isso. Porque a reforma tributária, ela traz todo mundo no IVA. E o IVA, falando em negócio de modo geral, ele vai tributar todo mundo igual. Então, você vai, querendo ou não, fazer parte como se você estivesse contribuindo para o ISS e para o ICMS. Então, qual a preocupação? O que a locadora tem que fazer hoje? Hoje ela tem que se informar, porque não tem muito o que fazer. A estreia do IVA será em 2026. Vai ter uma fase de transição. Em 2032, ele começa para valer. Então, no primeiro momento, Julian, tem uns pontos ainda tá um pouco confusos.
Eu acabei de falar de laudo de depreciação acelerada. Pode ser que ele não exista mais. Sim. Ou seja, tem que aproveitar isso logo. Tem que aproveitar logo, tá? Porque, inclusive, a reforma ela permite que os saldos constituídos anteriormente você pode usar na época do IVA. Legal. Tá? Então, o que a gente não sabe? Comprou um carro no IVA, eu vou poder me creditar sobre a depreciação ou sobre a aquisição total? A gente ainda não sabe. O IVA está em torno de 27%. Olha o tamanho. Eu vendi um carro, hoje a locadora não paga impostos. No IVA vai pagar. Então, o que a gente tem visto são cenários que vão dobrar a alíquota que hoje... E quando eu falo dobrar, o IVA ele vai substituir o PIS/COFINS. Ele não vai substituir o imposto de renda e a contribuição social que se incide sobre a renda. A reforma não foi feita para isso. Então, hoje a locadora ela paga mais ou menos 4% de PIS/COFINS. No IVA, isso na reforma tributária pode virar 8%, 13%, até 15%. Caramba. Sobre o faturamento. Então, é um pouco desesperador. A ABLA tem feito um trabalho muito bom, participando de comissões, né? Tem um advogado que é o líder dessa comissão. Levantou um estudo. Fez um estudo, bateu literalmente lá no Congresso, lá nas salas lá legislativas. E então, o que está vindo é um pouco preocupante, sim. Vai mexer com a formação de preço, vai mexer com custo, vai mexer com várias coisas. Então, a locadora não tem muito o que fazer mesmo. Ela tem que, por enquanto, ficar olhando na janelinha e ver os movimentos. Né? Ficar de olho. Eu acho que o que é legal é que a gente está vendo assim, um movimento muito forte da ABLA, do Sindiloc, né, das associações em geral, com palestras, né? Você mesmo já deu algumas palestras. Eu acho que assim, é ficar de olho mesmo, né? Vai ter aumento, isso é uma coisa clara. Sim. Não se sabe exatamente quanto vai ser, mas é ficar de olho porque vem novidades aí pela frente, né? Exatamente. E a novidade estreia agora, 2026. Não compre os seus ingressos para esse filme, porque ele é de terror. E vai acontecer, não tem como fugir. Para nós vai ser muito bom, né? A demanda por serviços de contabilidade, a gente tem aí uma perspectiva de crescer para poder ajudar. E vai mexer, inclusive, Julian, que é um assunto bem extenso. Ele traz coisas boas, não traz coisas ruins. Tem o payment, que é um pagamento de impostos por meio de retenção. Então, as retenções dos impostos praticamente vai ser total. O que eu quero dizer com isso? Quando a locadora emitir a fatura, automaticamente o imposto que vai incidir sobre aquela fatura já vai para um conta corrente. É uma coisa totalmente da sua área, tecnológica. E você não vai mexer naquilo. Para ficar mais fácil de entender, nota fiscal, aqui em São Paulo chama nota fiscal paulista. Lá em Curitiba deve ter a nota fiscal que você recebe créditos do governo. Como é que é feito lá? Você paga, o governo controla. Quando aquela loja paga o imposto, ela libera um cashback, né? Isso. Libera um negocinho para você lá. O IVA é a mesma coisa. Você imagina isso, né? Vai acabar com a sonegação. Sim. E ele vai liberar o crédito para você quando a locadora, ou sei lá quem, o fornecedor, pagar o imposto. Isso é algo bom, eu acho interessante. Vai ser 100% eletrônico, vai mexer totalmente com os ERPs. Sim. Eles vão ter que se preparar para isso. Mas é um bom estranho, né? Porque é um bom assim, o governo vai pegar mais rápido o imposto, que já vai ser quase que o dobro. Sim. Né? E vamos ver o que vai acontecer. Legal. Como você falou, é mais um motivo para buscar pessoas especializadas para poder ajudar a ter esse controle na locadora, né? Sim. Vai ser difícil, é um presentinho que nós vamos ter que tentar ajudar a desenrolar. Exato. Eu acho muito legal o movimento da Audit, né? Assim, o movimento de marketing, de mídia, inclusive, que vocês estão fazendo. Até de educação mesmo. Parte de educação. Acho que isso é muito importante, né? Eu lembro de um termo que você usa, porque assim, vocês da Audit não são exclusivamente de carros, vocês atendem todas as outras áreas. Mundo né? rental. Mundo rental no geral, tanto que você criou o jargão incorrente e assim sucessivamente, né? Mas conta um pouco para mim, você tem algo que eu lembrei agora, que é o alugar é o novo comprar, Sim. tal. Conta o que vocês estão pensando nisso lá na Audit. Olha, como eu estou no mundo total, né? Só o Tinder que a gente não atende ainda, mas tudo que se aluga a gente está atendendo. O movimento está crescendo de locação. Realmente, alugar é o novo comprar.
E no segmento de equipamentos, as margens lá são gigantescas, de 30% a 40%. Caramba, onde de carro tá 2 e pouco, 3. Não, o carro é um pouquinho mais, mas não chega em 40 não, nem 30, viu? É mais enxugado lá. E o que está acontecendo, Julian e Luiz? O carro, eu ainda acho que quando eu quero alugar um carro, eu ainda tenho a paixão de ter aquele carro, eu posso comprar. Posso entrar no consórcio. Sim. Isso é legal. Equipamentos, de um modo geral, as pessoas querem resolver os problemas. Sim. Então, ela não sonha em ter uma furadeira. Ela não sonha em ter lá uma VAP. Ela não quer. Betoneira. Piorou. A sua mulher vai matar aquele barulho lá. Ele quer resolver o problema. Então, ele vai e aluga. Sim. E devolve aquilo para a locadora. Ele quer o quadro da família na parede. Ou ele quer a obra a betoneira para encher lá a laje, essas coisas toda, né? No caso do carro, tá virando um pouco isso também. Essa galera nova, elas vão mais pela questão da experiência, né? Então, poxa, alugar um Porsche. Antigamente, alugar carro de luxo era balela. Ninguém nem passava isso pela cabeça. Hoje está virando comum. Então, eu sinto que a cultura está mudando com essa galera nova de não querer ter nada. É bom e é ruim, mas não vamos entrar nisso agora. E aí, onde é que vem a solução? A locação. E eu tenho visto, sim, está crescendo. A gente tem clientes, até locadora de móveis para casa. Legal. Locadora de quarto de bebê. De bolsa. Eu de fiquei bolsa. Sabendo, exatamente. Imagina, a mulher vai lá, aluga uma bolsa para ir para uma festa. Uma coisa insana, né? Você já viu um negócio desse? Porque, no fundo, as pessoas querem hoje a experiência. Eu gosto muito de experimentar coisas, principalmente carro. Meu carro é alugado, você não tem carro quase 10 anos. Esse negócio de experimentar, já teve vezes que eu aluguei um carro, peguei um Uber para pegar o carro alugado, deixei o carro alugado num estacionamento, fui para um evento e aluguei um outro. Olha que loucura. Porque eu queria resolver o meu problema. E aí o que está acontecendo? Essa galera está trazendo essa cultura. Essa cultura, no meu entender, veio do Uber e do Airbnb. Sempre teve locadora? Sim, a Audi já tem 30 anos. Perfeito. Mas não era a FEP que está aqui, não. Está aqui, nosso Rentalcast. Sim. Né? Um podcast da locação. Antigamente não existia. Sim. Porque tem público para isso. Então, eu vejo com muitos bons olhos lá fora, 80% das frotas das empresas são de locadora. Aqui no Brasil está beirando a 20%. Cara. Pesado. Está começando agora. A moto, que era uma coisa que eu jamais imaginaria que ia pegar, tá aí. Então, nós temos uma avenida de mais ou menos, só no mercado de carros, de dobrar ou triplicar. Sei lá, 80%. E o brasileiro sempre puxa o que vem de fora, né? Ele gosta de copiar e tal. Então, eu vejo com muito bons olhos. Nossa, que legal. Tem essa coisa a gente fala, né? Esse grande questionamento. As pessoas não querem mais comprar. Quer dizer, não querem mais, não, é uma palavra muito forte. Mas assim, a tendência é que cada vez diminua a compra do veículo, mas ainda querem andar de carro, ainda querem. Isso. Né? E esses casos vão estar na mão de quem? Né? De que empresas? Uber, locadoras, transportadoras, enfim, existem várias outras opções. Então é importante pensar nisso. Assim, poxa, a locadora ela pode aumentar a sua frota, começar a atender mais esse público. Você falou das experiências, né? Hoje a pessoa às vezes tem condição de comprar um carro, mas ela prefere assinar algo para poder ter um carro diferente, um elétrico, por exemplo. Enfim, aí a gente não vai entrar em outras discussões, né? Mas realmente isso daí é uma questão de se pensar. Poxa, será que eu preciso me preparar para que eu seja uma empresa que forneça esses veículos para essas empresas, para essas pessoas, né? Então, acho que é algo interessante mesmo de se pensar. Sim. A experiência está levando a locação para essa corrida. Para um outro patamar. Para outro patamar. Eu gosto de andar de bike. Eu não vou pegar um sedã para andar de bike. Sim. Tem que ter um SUV. Sim. Mas se eu tenho um sedã em casa, eu alugo. Sim. Né? Vou num casamento, vou alugar um carrinho mais legalzinho e tal. Então eu posso ter o que o meu coração deseja, mas eu não preciso botar o bolso inteiro nisso. Sim, exatamente. Eu posso ter uma BMW, um sedã, um SUV, muito mais simples, pagando por hora, por minuto. Até e largo ele lá, o pepino fica na mão da locadora. Isso mesmo. E eu quero curtir a minha experiência. Então isso eu acho uma mudança de conceito. Queria só trazer um outro assunto também que eu acho que é bem bacana. Você vem divulgando o IDR e tal, tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco mais para quem não conhece ainda, né? O que é o IDR que a Audit oferece? E antes de você falar, Paulo, acho que pegando esse gancho do IDR, eu sempre imaginei uma locadora, poxa, como que eu estou situada, né, com relação às outras, né? Como é que eu
pô, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou... Compara, né? E eu achei muito legal quando o Paulo lançou essa ideia do IDR, foi assim, poxa, me dar a permissão de eu me comparar com as outras. Paulo, conta realmente porque esse produto é diferenciado aí no mercado. Olha, Júlio, eu tô com exames de sangue lá para marcar, né? A gente passou dos 27 anos, tem que ficar fazendo exame. E eu tô para ir lá fazer o exame de sangue e tal. O que eu tô querendo com esse exame de sangue? E olha que eu tenho um probleminha que eu não posso espetar aqui, então eu fujo de exame de sangue. Eixe. Fujo. O que eu vou obter com isso? Esse exame vai me dar o meu número e uma referência. É ali que a gente fica brigando na balança, cortar colesterol. Para saber se tá bom. Para saber se tá bom ou tá ruim. Então, o exame de sangue, ele traz aquela leitura, né? Aquela leitura. Ó, você tá aqui, mas o ideal da sua faixa, no seu segmento dos 27 anos, é esses números. O que é o IDR? É o exame de sangue que a locadora precisa fazer. Legal. E não só fazer. Eu preciso me comparar. Então, o IDR, ele não, acróstico, Índice de Desempenho Rental. Então, o que a gente fez? A gente pega os números da locadora através do balanço, lança no aplicativo. O aplicativo ele pega os números de outras locadoras, seriam os exames de sangue de outras locadoras, faz uma média e compara com a sua locadora. E vai dizer, olha, se você está bom ou ruim, você tem que ir mais a fundo, assim como no exame de sangue. Você tem que pegar um especialista, voltar lá no médico para ele te dizer. Mas eu posso comparar com os grandões? Também. Então o IDR ele traz a sua locadora, os seus indicadores, até o nome é legal, indica a dor. Literalmente. Sim. Aí o IDR, que é a média das locadoras, que você segmenta. Eu quero ver só carros blindados. O aplicativo deixa você segmentar. Só frota, só rent-a-car. E aí você coloca a locadora que você quiser. Toda locadora que está com um número publicado, a gente coloca o nome dela lá, o logo. Então, Localiza, Movida, Maestro. Quem está no IDR, que é a média, a locadora não vê, porque a gente não pode abrir esse número. Não abre porque é um número, né, confidencial. Confidencial, perfeito. Então, qual que é o legal? Você começa a ver. Então, quais os indicadores que traz lá, Paulo? Traz o colesterol? Traz, que é o EBITDA. O EBITDA é um número que a locadora tem assim na ponta da língua, porque o mercado usa muito. Custo da dívida. A locadora é totalmente alavancada. Retorno sobre ativo. Quanto que o carro está gerando de retorno para a locadora? Mas se você tem esse número, ele não quer dizer muita coisa. Sim. Quando você compara, aí sim. Aí é legal. Perfeito. Tem algum problema aqui. Excepcional. Então, ele tem essa missão. Nós já fizemos algumas inserções em clientes para mexer na contabilidade dele, porque ele estava com a depreciação errada. Lá ele estava depreciando no balanço dele a 20%, que é o que está na tabela da receita, e locadora não deprecia a 20%, ela deprecia pela taxa de mercado. O que tem que haver isso? O lucro dele sumiu. Que legal. E o IDR mostrou. Quando você comparou ele com um cara parecido, né? Então o IDR tem essa missão. Que legal. Muito essa bom. Mágica. Muito bom. Inclusive, as locadoras podem utilizar isso até mesmo para apresentar para investidores, né? Internamente, para algum possível captação, né? Então, porque você Isso, está comparando, vendo como que você estava num período, no outro, e comparar com as maiores, que eu acho que é o ponto mais interessante, né? Saber se está no caminho, né? Tem um cliente nosso que usou para mostrar para o banco. Até achei ele legal. Posso levar para o banco? Ele imprime um relatóriozinho com a... pode levar, sim. Porque aí o banco já olha e... Já vê, opa. Você imagina, você quer emprestar dinheiro para o vizinho, para sua tia, sei lá... E você, né, assim, ela saber, você pega um histórico dela no Serasa, ela não tá pagando, não. Pega a capivara, né? Pega a capivara, igual o pessoal da BRIC faz isso com muita maestria. Você olha, você toma uma decisão diferente. Diferente. O IDR traz a BRIC da sua locadora. Ó, o pessoal da BRIC tá me devendo agora. Mostra os indicadores dos números para você. Poxa, que sensacional. Paulo, olha, a gente está chegando no final aí. Eu acho que a gente ia conversar por umas 3 horas aí, fácil aí, né? E o Paulo é uma figura, né? Muito bom conversar com ele, porque ele traz assuntos técnicos com uma leveza, né? Traz exemplos do dia a dia, fica mais fácil para quem não é tão técnico assim entender. Então,
Paulo, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Eu sei que tem uma equipe também muito envolvida, né? Parabéns para toda a equipe Audit, né? E é muito bom poder conversar com vocês, esclarecer todas essas dúvidas e esses pontos, né, Júlio? Justamente. Obrigado. E a gente quer agradecer, né, a tua presença, quer passar a última palavra para você, para deixar algum recado, deixa o teu site, tuas redes sociais, por favor, fica à vontade aí para dar o seu último recado para o nosso pessoal aí. Você falou em equipe, eu queria agradecer, né? A Audit, a gente tem vários funcionários, mas eu tenho a Jéssica Fernandes, muito conhecida, e o Jean, são, né, o trio aí com a gente, que é a identidade da Audit, então eu queria agradecer eles que ajudam a Audit a estar onde está, né? Audit, você pode acessar nas redes, Audit Lock One, tanto no Instagram, como em tudo quanto é canto, tá? Nós temos um portal de notícias, que é o InfoRental. InfoRental.com.br. Lá você tem informações do mundo inteiro, né? Não só de carros. A gente também tem o Fórum Rent. Então, Fórum Rent, você pode procurar nas nossas redes. E é a forma que a gente tem aí para falar com vocês e atender o seu público. Eu quero agradecer mais uma vez ao Julian, o Luiz, essa porta que vocês abriram aqui. É isso. E a companhia, né? A amizade. Amizade é acima de tudo, né, Paulo? Obrigado Muito você, Paulo, por ter aceitado aqui participar com a gente. E também agradecer vocês que estão acompanhando o nosso Rental Cash, né? Aguardem os próximos episódios. E acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso site, rentalcash.com.br, no LinkedIn, no Instagram. E vejo você no próximo episódio. Até lá, até mais.